Então, voltando ao capítulo 4, a análise das obras simbólicas do Recife e região metropolitana, que faz parte do livro Brutalismo em Pernambuco, Guia da Arquitetura nas Décadas Ausentes, 60 a 85, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, certo? Sobre um projeto que foi, assim, muito marcante nos anos 70. É muita obra, né, gente? É impressionante. Se trata do Parque Histórico Nacional dos Guararapes, tá certo? Projetado no município de Jaboatão, nos Montes Guararapes, onde teve a Batalha dos Guararapes, certo? Pelo arquiteto Armando de Holanda, juntamente com uma equipe. Ele se encontra ativo, o parque, certo? Mas com algumas descaracterizações. Eu vou fazer um breve relato usando da metodologia das dimensões que eu tenho citado aqui, tá certo? Que eu trabalho desde 2017 e publicando em 2019, começando por uma análise histórica, dimensão histórica dessa obra. O Armando de Holanda, tá certo? Que eu falei sobre ele aqui no capítulo 3 como um dos arquitetos importantes dessa arquitetura brutalista, tá? Ele entra na Universidade Federal de Pernambuco em 1974 e, em seguida, tá? Ele convida alguns professores do curso, tá? Como a arquiteta Neide Fernandes, para a parte de paisagismo, a programação visual do Guilherme Cunha Lima, os arquitetos Alberto José de Souza, Maria Clara Ferraz, Ricardo Gama de Oliveira e Vera Milé Pinheiro, tá? Para trabalharem com ele junto nesse projeto. Era um projeto muito grande, numa área assim, ali ao lado do aeroporto do Recife, né, o Gilberto Freire, quase ali na divisa já com o município de Jaboatão, tá certo? E esse projeto, que está situado num lugar histórico, onde teve a Batalha dos Guararapes, nos Montes Guararapes, certo? Nessa área já tinha uma igreja belíssima, barroca, tá certo? Nossa Senhora dos Prazeres, que inclusive é tombada pelo IFAM. Então era uma área muito delicada, porque é uma área que é patrimônio, tá certo? Nacional, devido a esse fato histórico, ter tido a batalha, e que vai implantar-se um parque, né, para ter o apoio. O Armando, ele com a sua equipe, projeta, faz todo o plano urbanístico, paisagístico do parque, e ele cria uma série de equipamentos, certo? Como o pavilhão de acesso, o pavilhão de botânica, um restaurante para o lago, vestiários, área de camping, lanchonetes, um museu chamado da Restauração, por conta da restauração pernambucana histórica, um restaurante panorâmico, uma arena, um bloco administrativo, uma cimenteira. Só que desses projetos que a gente teve acesso, e eu aqui agradeço ao apoio do MDB, o Memorial Denis Bernardes, da Universidade Federal de Pernambuco e do Instituto Armando Holanda, certo? A gente teve acesso a esses projetos todos que a gente vem trabalhando, né, com os bolsistas, como Elton Pedrosa, redesenhando esses projetos, reconstruindo virtualmente e analisando quais deles foram construídos. Desse rol que eu citei, apenas alguns blocos foram feitos. E entre eles, a entrada do parque, certo? O pavilhão administrativo, o bloco de lanchonetes, tá? E uma parte onde funciona como uma espécie de museu. O resto não foi construído. Tudo isso num período muito conturbado, tá certo? Politicamente, que era a ditadura militar, tá certo? E na qual, pouco tempo depois, tá certo? Infelizmente, o Armando de Holanda faleceu em 79.
não podendo dar continuidade aos projetos idealizados para que pudessem, né, ser construídos de fato. Então, teve esse problema, né, histórico, que é importante vocês entenderem. Quem puder visitar o Parque Histórico, né, eu aconselho, porque tem uma vista belíssima da cidade do Recife e Jaboatão. A gente vê o mar lá de cima, é muito bonito, certo? E conhecer tanto as obras de Armando quanto a própria igreja barroca. Hoje esse parque é tombado pelo IPHAN, como eu disse, certo? E quem é responsável pela gerência dele é o Exército Brasileiro, que mantém lá uma equipe constante mantendo o parque. Eu queria dizer para vocês que eu fiquei assim chocada, porque, infelizmente, o parque perdeu um terço, mais ou menos, de sua área. Ela foi ocupada por moradores, por pessoas da comunidade que moravam ao lado, que foram entrando na área do parque e construindo casas. E não teve um controle, certo? Hoje a área do parque diminuiu bastante e o Exército, que é o gestor, né, vem tentando fazer um diálogo e ações sociais, culturais, educativas sobre essa área, que não é só pelo interesse arquitetônico das obras do Armando de Holanda, que usou cascas de concreto, como eu vou dizer aqui, mas também pela questão ambiental, né, que não pode ficar usando área de preservação para fazer casas. Isso é inadmissível. Pronto. Então, Armando, ele tinha estudado na Holanda, tinha estudado em Brasília, e ele era adepto da arquitetura de sistemas. Ele pregava uma arquitetura pré-fabricada e em concreto. Então, ele escreve sobre isso, certo? E ele bota em prática, nesse projeto, essa sua teoria. Então, ele projeta equipamentos modulares usando um sistema de coberturas com cascas em concreto muito fino, que lembra um pouco a argamassa armada, certo? Só que ela é um pouco mais grossa do que a argamassa armada. A argamassa tem 5, né, como o Lelé fazia. As cascas de Armando são mais espessas um pouco, 10, 12 centímetros. Em concreto, né, com a estrutura metálica, o concreto. E ele faz um arranjo combinatório com essas cascas. Inclusive, né, o Elton redesenhou essas cascas, montou 3Ds, simulando a construção delas. E essas cascas estão presentes, esses estudos, né, com essa contribuição da pesquisa em paralelo que nós fizemos, eu orientando o Elton, tá certo? E estão presentes no livro. E a gente podendo ver a qualidade, né, a racionalidade, o uso de módulos, arquiteturas transparentes, ventiladas, com grandes beirais, mas tudo usando o concreto armado e pré-fabricado. E isso é o legal da obra do Parque dos Guararapes. E por isso que ela entra como uma referência simbólica desse brutalismo suave, como diz o Cantalice, porque é um brutalismo mais leve. Não é um brutalismo aqui tão pesado quanto foi o IBM, a sede da IBM, ou o Bandep. Armando trabalha com uma arquitetura mais leve, mais vazada, com cascas que criam sombras, mas que permitem uma transparência visual, um diálogo entre exterior e interior desses ambientes. Infelizmente, certo, desses poucos equipamentos que foram construídos, apenas alguns se encontram bem preservados. A entrada do parque, certo, que é tipo uma espécie de uma guarita, mas muito elegante, com um pilar central único e abre a casca como se fosse um guarda-chuva em concreto, certo? Com um balcão e um painel em azulejos belíssimos, assinado por Atos Bucão,
que também a gente já gerou artigos, né, muitos artigos sobre essa obra, publicadas no Documomo, publicadas internacionalmente, chamando a atenção da importância desse projeto. Agora, o bloco da lanchonete é um que nos preocupa demais. O estado de conservação desse bloco, como ele fica muito próximo da área que foi ocupada pela comunidade, ele está completamente abandonado. É o mato tomando conta, é pichação nos painéis de Atos Bucão, é uso de drogas, de crack, com fogueiras queimando os painéis cerâmicos. Um descaso completo que também, eu digo aqui, que eu nunca vi. Como é que pode uma obra tombada pelo IPHAN, administrada pelo Exército Brasileiro, se encontrar num estado de conservação desse? Deplorável as lanchonetes, sabe? Eu acho que algo precisa ser feito, não é nada demais, é uma limpeza das folhas, uma poda das árvores de entorno, é a educação sobre o valor daquela obra, para que a comunidade, ao invés de destruir, preserve. Porque um brutalismo tão nordestino, um brutalismo tão suave, um brutalismo que trouxe, inclusive, as referências para Armando escrever roteiro para construir no Nordeste. Vocês sabiam que o livro Roteiro para Construir no Nordeste foi escrito como conclusão de Armando sobre os projetos que ele fez para o Parque dos Guararapes? Aqueles 9 princípios de criar sombra, de usar uma arquitetura integrada com a natureza, tudo ele extraiu das propostas dele. Mas o livro está aí, está presente, é uma referência, mas e sua obra? E essa produção? Gente, e no conjunto tombado, é impressionante, certo? Bom, deixando o Parque Nacional dos Guararapes um pouco, tá? Com essa reflexão, eu vou trazer aqui um outro exemplar que eu tenho muito, muito carinho, certo? Que é o edifício sede da CHESF, da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. O edifício sede, edifício André Falcão, certo? Que é projeto do Maurício Castro e do Dinauro Esteves, tá certo? Ele hoje, a CHESF foi terceirizada, privatizada, e hoje a Eletrobras é que administra esse conjunto. Eu fiquei muito feliz em visitar diversas vezes na minha pesquisa, 2023, 2024, voltei várias vezes, porque, gente, o conjunto da CHESF em Recife é enorme. São vários prédios. E eu estou trazendo aqui para esse livro apenas um dos edifícios, que é esse principal, o André Falcão. Só o edifício André Falcão tem 4 blocos. E a planta dele é uma planta que os estudiosos do brutalismo, né, como o Cantalice II e outros, e a própria Ruth Verdesign, falam que teve uma mudança de planta da modernidade para o brutalismo, porque ela trabalha com uma planta mais com pátios internos, passarelas, articulações volumétricas, e são blocos interligados através de passarelas aéreas, e tudo em concreto armado. A CHESF, ela mantém, a Eletrobras, quer dizer, ela preserva muito o seu patrimônio. Então, ela não é tombada, ela não tem proteção legal, mas a própria empresa, né, vem mantendo de uma forma exemplar, como a CELP, que está com a Neoenergia, certo? Que eu falei na outra parte, a Eletrobras mantém o edifício limpo, asseado, encerado, sabe, todo o tempo. O interior é muito bem preservado. Os jardins
muito bem cuidados. As obras de arte de Brenan, de Ferreira, tapeçarias, tudo assim com esmero que dá gosto. Tanto que eu admiro tanto esse projeto da CHESF, que foi de autoria de Maurício Castro com Dinauro Esteves. Tive o prazer de conversar com Dinauro Esteves e fiz questão de que no auditório, que é muito bem conservado, fazer o lançamento dessa nossa obra em Recife, né, em março agora de 2025. Então, o edifício da CHESF em Recife, com seus interiores, com clarabóia, com escadas em concreto armado, com um detalhamento primoroso do Dinauro Esteves, de portas, de esquadrias, né, com madeira, vidro, pastilha amarela, pastilha azul, concreto aparente, com arrematos de madeira. É assim, é um exemplo, né, de como se conservar a arquitetura brutalista pernambucana. Uma coisa, mais uma vez, que eu chamo a atenção dos ouvintes, né, é sobre a presença de obras de arte. As esculturas que tem no jardim, em todo o edifício, são assim fantásticas, né? É uma aula de arquitetura brutalista, de conforto, com o jogo de brises que tem, tudo calculado, como o Dinauro explicou, além, né, dessas obras belíssimas que complementam o espaço. O detalhe no jardim de pedras, usando pedras regionais, é assim, realmente um exemplar que nos dá alegria. E dando continuidade a essas obras simbólicas, eu vou falar um pouquinho para vocês de um outro projeto que é lindo. Ele tem uma escala menor, certo? E ele está lá no campus da UFPE. Também, junto com o CAC, com a Biblioteca Central, surge naquela paisagem, na avenida principal, uma protopirâmide. O que é uma protopirâmide? É uma pirâmide cortada. É tipo uma mastaba, quem estudou história da arquitetura, não é? Então, é um tronco de pirâmide lindo que emerge de um espelho d'água. E esse tronco de pirâmide é todo em concreto armado, pré-fabricado. Ele tem uma estrutura e com uma forma trapezoidal, certo? Esse tronco de pirâmide revestido de concreto, tá? É um volume escultórico que vem sendo preservado ao longo dos anos. Ele foi projetado pelos professores arquitetos Elvio Polito e o Zildo Sena Caldas. Eles fizeram esse projeto para a Universidade Federal de Pernambuco, para a Prefeitura do campus, certo? Nos anos 70, e trabalharam com eles os arquitetos Carlos Bonfim, o Disseu Ferraz, o Elias Gomes, o Márcio Aquino e a Fátima Leão. Esse projeto foi feito para abrigar o núcleo de processamento de dados da Federal de Pernambuco e hoje se transformou no núcleo de tecnologia da informação. Eu só fiquei com pena ao visitar o edifício que volumetricamente está super bem preservado, o acesso, o entorno, os espelhos d'água, a volumetria, está tudo bem preservado. O único problema que eu vi e que aqui eu registro foi pintarem a escada helicoidal, linda, uma escultura de amarelo. Isso foi um absurdo. Como é que pega uma escada em concreto aparente e pinta com tinta amarela a óleo? Nada a ver. Então, mas, de uma forma em geral, o prédio se encontra em bom estado de conservação, com grande parte dos seus atributos mantidos. Outro edifício que faz parte do conjunto da UFPE é o Castelo d'Água. O Castelo d'Água, gente, é a torre, é uma caixa d'água gigante. Só que não é uma caixa d'água qualquer. Essa caixa d'água, que é uma escultura, é um monumento,
que o mestre, o grande professor, certo? Que é, assim, muito respeitado em Pernambuco, Vandercock Tinoco, projetou, certo? Também para a universidade. Vejam como o FPE tem obras de arte, não é? Eu já citei aqui a Biblioteca Central, o NPD, o Centro de Artes, e agora estou falando do Castelo d'Água, que é projeto do Vandercock Tinoco, juntamente com os arquitetos Antenor Vieira de Melo e Maria Amélia Santos. Gente, esse projeto data de 1977. Lá no campus da Federal de Pernambuco, tem uma área verde muito bonita, que tem um riacho. E na margem desse riacho, esse gramado, emerge um parque, uma praça, que Vandercock e a equipe projetou. Eles fizeram um elevado em concreto armado, onde tem uma escada que dá acesso, várias escadinhas, certo? A uma plataforma, um platô. E sobre esse platô surge esse monumento, né? Que é como uma escultura brutalista. Gente, tanto que é tão bonito o projeto, é tão forte, é tão simbólico do brutalismo, e eu vendo, visitando, fotografando as obras, a textura, eu pedi, né, que Ivanilson colocasse esse detalhe na capa desse meu livro. Essa capa que vocês veem, né, ela é um detalhe desse castelo d'água. Eu achei muito bonito porque a pátina do concreto é toda texturizada com a forma da madeira usada. Então, ele é uma escultura, certo? E a caixa d'água está aqui dentro desse volume, certo? Que descansa nessa plataforma arrodeada de uma área verde. Qual é o problema, gente? A planta cruciforme, com um pilar central e essa caixa no meio de água escondida ali, né? Se fosse devidamente preservado, seria lindo. Qual o problema? Mais uma vez, eu aqui convido aos arquitetos que trabalham na prefeitura da Universidade Federal de Pernambuco a terem mais cuidado com as obras do campus. Pintaram o concreto de um amarelo claro. Pintaram os bancos de concreto de azul. Então, tipo, o concreto aparente é para ser aparente. Você não pode ficar jogando tinta colorida sabe, na materialidade do concreto, porque você está matando a obra, você está descaracterizando a obra. Então, assim, é importante que uma instituição pública federal, que tem nos seus quadros arquitetos capacitados, treine seu pessoal de apoio a, no lugar de pintar o concreto com tinta colorida, lavar o concreto, limpar o concreto, conversar com professores da engenharia, de patologia das construções, que estuda danos, e fazer uma intervenção correta. E não sair descaracterizando, né, obras de arte, como é o Castelo d'Água, um marco, né, uma obra do Vandercock Tinoco, gente. Então, sabe, sensibilidade. Pronto. E aí, para dar continuidade a essas obras, eu vou analisar aqui nesse bloco mais uma obra, certo? Que é o Centro de Convenções de Pernambuco, certo? O Centro de Convenções de Pernambuco, gente, foi um concurso, tá, nacional, que teve, que o governo de Pernambuco, junto com o IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, nos anos 70, abriu para qualquer escritório brasileiro participar. Quem ganhou o concurso foi um escritório do sul do Brasil, formado pelos arquitetos Leonardo Oba, Joel Ramalho Júnior e Guilherme Zamoner. Tá? O projeto que venceu o concurso foi formado por essa equipe multidisciplinar, tá certo? E que esses profissionais atuavam, né, em outros estados brasileiros
mas que estavam naquela época com escritório em Curitiba, certo? E aí o projeto, gente, esse projeto, ele é gigantesco, certo? Quem conhece o Centro de Convenções de Pernambuco, que fica ali, né, na Agamenon Magalhães, no complexo de Salgadinho, como a gente chama, né? Entre Recife e Olinda, bem na divisa, tá? É assim, monumental. Esse aqui eu digo que realmente é um exemplo do milagre econômico brasileiro. Porque, gente, o que se gastou de dinheiro com esse projeto, tudo bem, Pernambuco merece, porque é um estado que tem, né, essa representatividade regional, tudo mais, e que recebe muitas convenções, muitos eventos, tal. Agora, eu vou dizer, o projeto, ele tem uma qualidade projetual incrível, né? E é complexo. Até para eu aqui resumir um pouco do que é esse projeto, é até difícil, né? Porque, primeiro, a questão urbana, né? Da implantação, da inserção. Ele está numa avenida que liga duas cidades, Olinda e Recife. Ele está do lado do antigo complexo industrial, que é o conjunto da fábrica Tacaruna. E construíram um shopping em frente a ele. Então, ele virou uma área, assim, tem muito dinamismo dentro dessas duas cidades. E formado por um programa de necessidades enorme, extenso, com praça coberta, bilheterias, pavilhões enormes de exposição. É, assim, um projeto realmente monumental, certo? Agora, o que chama a atenção dele, e por isso que eu coloquei como obra brutalista existente na cidade do Recife, né, e da região metropolitana, já que está aí em Olinda, né, Recife e Olinda bem aí na divisa, é a adoção, mais uma vez, do concreto armado na solução estrutural de revestimentos, de cobertura, lajes em concreto, brises em concreto, cobogós em concreto, e formando, assim, interiores múltiplos, ricos, e espaços com riquezas projetuais, com clarabóias, com detalhamento de pisos, com jardins tropicais, que dão uma qualidade assim incrível a esse centro de convenções. Ele continua muito ativo, né? Sempre recebendo feiras, espetáculos nos seus auditórios, né? Como o Auditório Guararapes, mensalmente, quinzenalmente, feiras nacionais, internacionais, e o seu uso está bem ativo. Qual é o problema? Ele não tem proteção legal. Então, ele pode, a qualquer momento, passar por descaracterizações. E isso é um motivo, assim, de preocupação para a gente, certo? Então, nesse bloco, eu fico com essas obras, para, no seguinte, a gente fechar a análise das obras brutalistas pernambucanas.